Olá, paz do Senhor Jesus, é sempre bom estar aqui. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Hoje a gente vai falar sobre o comportamento sadista, né? E para a gente contextualizar com a Bíblia, a gente vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Bom, a cidade de Nínive, e eu não estou enganada. Primeiro eu vou falar da cidade de Nínive, por quê? Porque Nínive era uma cidade tão violenta quanto Sodoma e Gomorra, contudo foi uma cidade que foi ali perdoada por Deus, não foi destruída por Deus. Diferente da cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por Deus. A cidade de Nínive era violenta como a cidade de Gomorra. E aí, gente, eu vou falar, né? Vou falar de Sodoma, hora eu vou falar Sodoma, hora eu vou falar Gomorra, mas é Sodoma e Gomorra, você coloca tudo aí no mesmo pacote. Vou falar de Sodoma, tá? Nínive era tão violenta quanto Sodoma. Nínive era tão injusta quanto Sodoma. Nínive tinha hostilidade, muita hostilidade com os estrangeiros, ou seja, eles eram xenofóbicos, se assim, não é um termo muito adequado, porque xenofobia tem a ver com medo do estrangeiro, e às vezes o medo pode causar agressão, então é nesse sentido. Então, os ninivitas eram tão xenofóbicos quanto os sodomitas. A falta de empatia, a falta de compaixão, isso eram características comuns dos ninivitas e dos sodomitas. O desprezo aos fracos era uma característica somente dos sodomitas, não era dos ninivitas, tá? Bom, o que acontece? A cidade dos ninivitas era tão cruel quanto a cidade dos sodomitas. Mas qual é a diferença entre os ninivitas e os sodomitas? Tá? Os ninivitas, eles torturavam de uma forma com o objetivo de matar. Então, era enforcamentos, degolações, era partir uma pessoa no meio, eram coisas cruéis, mas que levavam o sujeito à morte muito rápido. Lá em Sodoma, o negócio era muito diferente. Por quê? Inclusive, alguns teólogos não confundem, mas tem uma interpretação de que o grande pecado de Sodoma está ligado à sua área sexual, por uma interpretação. Mas a palavra real, o sentido real da palavra é prazer. Entende? Então, qual é a diferença entre Nínive e Sodoma? Nínive matava para se proteger. Nínive matava porque era uma cidade extremamente violenta. Nínive matava os inimigos, aqueles que eram supostos potenciais para vencer e conquistar a sua cidade. E os sodomitas? Os sodomitas, eles eram violentos por prazer. Eles tinham prazer em causar dor. E aí, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu não estou falando você que é casado, casada, né, que tem aí alguns, né, algumas experiências, algumas preferências um pouquinho mais divergentes. Não é isso, não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que têm o prazer em causar dor no outro de forma não consentida. Esse foi o grande pecado de Sodoma e Gomorra. O grande pecado de Sodoma e Gomorra foi a violência no sentido de causar dor. Eles tinham prazer em torturar as pessoas. Eles tinham prazer. Eles não faziam igual os ninivitas de cortar a cabeça e pronto, e acabou. Eles cortavam um dedinho, outro dedinho, outro dedinho. Eles iam matando as pessoas aos poucos, porque o objetivo não era matar. O objetivo era causar extrema dor. Porque na medida que eles iam causando dor, ia lhe gerando prazer.
E lá na psicanálise, a gente tem um nome para isso. Se chama comportamento sádico. Tá? O DSM-5 fala sobre transtorno de personalidade sádico, porque dependendo do espectro, né, isso pode se transformar em um transtorno de personalidade. Bom, e o que é então, o que é então o sadismo? O sadismo é justamente isso, é o prazer de gerar dor, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho de Bíblia para a gente não ficar um pouquinho fora da curva, para a gente não perder o fio da meada. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo 5, fala que Deus, fala que Jeová, né, ouve o clamor, um clamor de sofrimento. E assim, geralmente, é a pessoa que vive com o sádico. Uma pessoa que vive com um transtornado de personalidade sádica é uma pessoa que vive em extremo sofrimento, em extrema dor. E a Bíblia diz que o clamor dessas pessoas que eram torturadas pelos sodomitas, e olha, sodomita, sádico, né? Tem uma correlação aí, o clamor de dor, o clamor de sofrimento era tão grande que isso chegou aos ouvidos de Deus. E a Bíblia diz, quando Abraão estava ali tentando defender Sodoma porque seu sobrinho morava lá, os anjos, né, na figura representando Jeová, disse, eu vou até lá. E se de fato o que eles estão falando, né, se aquilo que eu ver, aquilo que eu constatar não for confirmado, né, de acordo com o clamor, se o que chegou até a mim, mediante o clamor, for diferente daquilo que eu vou lá constatar, aquilo que eu vier a constatar, então eu não farei nada. E assim os anjos, eles vão para Sodoma e Gomorra, e olha o que acontece lá. Quando eles chegam, o que os sodomitas querem fazer? Querem torturar os anjos. E aí, Ló, sabendo disso, tenta resguardar os anjos e entrega suas filhas. Eles torturam as filhas, né, com toda sorte de tortura. Não satisfeito, não satisfeitos, eles clamam pela que Ló entregasse, né, esses estrangeiros, para que eles também pudessem fazer toda a sorte de tortura. Por quê, gente? Por prazer. Os anjos não estavam fazendo nada. Os anjos não eram uma ameaça iminente. Os anjos nada. Tá? Mas a motivação de Sodoma e Gomorra em torturar não era por uma questão de proteção da cidade. Era por uma questão de sentir prazer ao torturar, a ponto disso virar certa compulsão. Tá? É o prazer de machucar. É o prazer de sentir dor. É o prazer de torturar. É o prazer. Gente, não sei se vocês já perceberam, mas quando uma criança ela está lá nos seus 3 anos, mais ou menos, 3,5, né? E ela percebe que te beliscando ou te mordendo, aquilo dói, você grita, ai! O bebê começa a rir. Aí ela vai e morde de novo. Aí você, ai! Aí ela ri. Por quê? Isso é o comportamento sádico nascendo. Então, todos nós, por natureza, em alguma fase da nossa vida, a gente tem certo comportamento sádico, né? Alguns superegos se formam no sadismo. Então, assim, mas é claro que à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai se libertando desse comportamento sádico e entra no lugar o comportamento empático. Mas existem algumas pessoas que esse comportamento sádico ele só aumenta, ele não diminui. E é um tipo de regressão, é uma forma inferiorizada, infantilizada de lidar com a dor e com o sofrimento.
Bom, esclarecido isso, vamos entender quais são onde nasce o sadismo, tá? Como é que funciona o sadismo? Primeiro que dentro da psicanálise o sadismo ele vem de uma pulsão de morte, tá? A pulsão de morte não é que vai se matar não, tá, gente? A pulsão de morte é um nome que Freud deu para as pulsões que têm o fim de eliminar um sentimento, eliminar um comportamento, eliminar uma dor, eliminar um sofrimento. Então, todas as vezes que a psique fala sobre eliminar, a gente vai usar pulsão de morte. E a pulsão de morte, em específico o sadismo, ela tem duas características, tá? Ela quer destruir algo, pode ser um desconforto, pode ser uma dor, pode ser uma culpa. Ela vai na corrente de destruir essa sensação, tá certo? E é um esquema de regressão. Por quê? Porque lidar com a dor de uma forma sádica é lidar com a dor de uma forma infantilizada, tá? É aquela questão, né? Se você me causa dor, então eu vou te causar dor. É aquela criança que quando toma uma bolada, pega a bola e pá, bate de novo. Então, é mais ou menos isso, né? Um adulto sádico é um adulto com uma psique infantil, tá certo? Bom, mas o que é então, que comportamento infantil é esse? Gente, eu vou tentar explicar, tá? Vamos lá. O que é uma psique adulta? Uma psique adulta é uma psique onde eu sinto a culpa, certo? Sinto o desconforto, sinto a angústia, então eu tento racionalizar isso ou não, eu emito uma pulsão de morte e eu excluo, apago, ressignifico, resolvo, enfim, acomodo esse sentimento dentro de mim. É isso, tá? Eu resolvo essa culpa dentro de mim. Eu resolvo esse desconforto dentro de mim, porque eu tenho uma psique saudável, uma psique madura. A psique imatura, o que ela vai fazer? Ela vai projetar essa dor no outro. Ela vai projetar essa culpa no outro. Ela vai projetar esse desconforto no outro. E aí, como eu me sinto inferior, Marielza Paz, então como eu me sinto inferior e eu não sei lidar com isso, ou eu estou com medo, ou estou com culpa, quando eu não sei lidar com isso, o que eu faço com essa dor? Eu tento projetar ela no outro. Eu não resolvo em mim, eu resolvo no outro. Então, quando eu causo essa dor no outro, eu sinto prazer. Daí vem o comportamento sádico, tá certo? É uma incapacidade de lidar com as próprias dores, então eu projeto essa dor em um objeto externo e a partir dali eu consigo aliviar essa minha dor, tá? Daí vem o comportamento sádico, tá certo? Bom, quais são as 5 características de pessoas que têm essa psique infantilizada e esse comportamento sádico? Primeiro, eles não sentem empatia. Porque o que é a empatia? A empatia é a ativação dos neurônios espelho, tá? Se eu pegar um alicate aqui e fazer um corte na minha bochecha, você vai chorar junto comigo. Tem gente que até troca a tela. Por quê? Porque a ideia é você sentir a dor. Isso é empatia, tá? É a capacidade de sentir a dor do outro. A pessoa que é sádica, ela não tem essa ativação, ela não tem essa habilidade psíquica. Ela não sente a dor do outro. A minha dor é a minha dor, a dor do outro é a dor